Fala jovens, beleza? Então, como eu prometi para vocês, aqui vai a resoluçãozinha da lista, tá? Por BJão. Vou ser direto aqui porque são 10 exercícios, né? Então, para não ficar muito longo. Vamos lá, para a primeira questão aqui. Questão da Unifor. Em um parque de diversões, o estudante curioso observa um balão de 10 litros. Então, vou começar a anotar essas informações, tá? Esse é o volume. 10, ixi, Maria, até acostumado de não escrever isso aqui. Volume 10 litros. Enchido com gás hélio. Em seguida, descobre que foram utilizados 2 gramas do gás. Essa é a massa do gás, 2 gramas, para inflar completamente o balão. Aqui a pressão interna está submetida. Aqui pressão interna está submetida ao balão se a temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. Aqui eu já vou transformar para Kelvin, vocês sabem que tem que ser em Kelvin, 300 Kelvin. A constante dos gases ele já passou aqui, então ele passou no sistema internacional, ó, Joule, mol e Kelvin, o Kelvin já está aqui. Então eu vou colocar esse R aqui, 8,31, tá? Não vou colocar a unidade do lado. E ele fala que a massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Então, e um ATM, né, é 10 a quinta Pascal. Essa informação aqui do ATM a gente vai usar no final, certo? Porque eu vou achar a pressão ainda. Depois eu tenho que fazer a conversão para a unidade de ATM aqui para a gente ter a resposta, tá bom? Vamos lá. Se são 4 gramas para 1 mol, 2 gramas são quantos mols? Metade, né? Então o número de mol é 0,5 aqui. E aí, deixa eu já deixar minha calculadora pronta aqui, certo? Porque a ideia é a gente conseguir resolver mais rápido mesmo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um gás em estado estacionário. Esse gás não está sofrendo transformação. Então a gente usa as equações, a equação para o gás no estado estacionário. A pressão eu quero. O volume dele está em litros. Tá? Litro não é o sistema internacional, vou ter que transformar. Vou deixar um espaço para o litro aqui. O número de mol eu já achei, que é 0,5. A constante é 8,31 e a temperatura é 300. Bom, como que eu transformo litro para metro cúbico, que é o sistema internacional? Então, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Tá? Aqui a gente pode fazer uma regra de 3, qualquer coisa. Dá para fazer uma transformação direta, mas eu vou na regra de 3. Então, x metros cúbicos é igual a quanto? 10 litros, tá? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Aqui tá vendo que eu dividi por 100? É 100 vezes menor, tirei 2 zeros. Então aqui eu vou tirar também 100, né? Vou dividir por 100 também. Opa, com 0 a mais. Então, o x vai ser 1 sobre 100 metros cúbicos. Que eu posso colocar aqui 1 sobre 100. Ou, se vocês quiserem, colocar assim, ó, 10 a menos 2. Pode ser também, sem problema. Tá? E agora eu continuo. A pressão é igual. Vou fazer essa multiplicação do lado direito aqui, tá? 0,5 vezes 8,31 vezes 300, que dá 1.246,5. O 10 a menos 2 estava aqui, ó. Então ele vai para o outro lado dividindo. 10 a menos 2. Vou repetir aqui, 1.246,5. 10 a 2 agora sobe e inverte o sinal. Fica positivo. Então, aqui eu vou dar mais duas casas. É o 5 e mais um 0. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Isso aqui está em Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é o sistema internacional. Essa é a pressão, em Pascal. Eu tenho que transformar isso em ATM. Tá? Bom, olhando para as alternativas, aqui começa 1, 2, 4. Então, o que vocês fariam provavelmente na resolução? Vocês procurariam essa aqui, que é a mais próxima, né? De 1, 2, 4 a 1, 2, 5. Mas, para fazer a transformação, 1 ATM são 10 a quinta Pascal. Então, eu vou voltar a 5 casas, eu vou dividir isso por 10 a quinta. Quando eu volto 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula para aqui. Então, a pressão, deixa eu ver se não está cortando, dá 1, aproximado, 1,25 ATM, tá? Então, essa primeira questão da lista é uma questão sobre
um estado estacionário de um gás, sossegado. Beleza? Vamos para a próxima? Você pode voltar aí, né? Qualquer coisa. Vamos lá. Próxima questão. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação, passando do estado Y para o estado do X para o estado Y, como mostrado no diagrama de pressão por volume. Sabendo que a energia interna não variou durante a transformação. Isso é importante, porque se a energia interna não variou, a energia interna está associada à temperatura. Então a temperatura é constante, é uma transformação isotérmica, tá? O volume Vx era igual a... Então olha só, nesse ponto aqui, vamos fazer a transformação, né? Povotó PVT. Essa equação a gente usa para, meu Jesus Cristo, para transformações gasosas. Se a temperatura é constante, cai fora. Tchau. Vamos olhar. Esse inicial é o X e aqui é o Y. Olha no gráfico. Qual é a pressão no ponto X? Tá? 4, 10 a quinta. Tem no eixo Y ali, tá? Então, 4, 10 a quinta. Qual que é o volume no eixo X? Vx, não sei. Pressão no Y, 0,5 vezes 10 a quinta. Professor, aqui não tem que ficar transformando em unidade? Não. A única unidade que você tem que deixar certinha aqui no Povotop VT é a temperatura, se precisar, que não pode estar em outra coisa a não ser Kelvin. Nesse caso aqui, gente, tá sossegado. Eu estou fazendo uma comparação, então se tiver TM, Pascal, desde que os dois lados sejam iguais, tá de boa. E o volume no Y é 1,2. Deixa eu ver se não cortou. Não cortou. 10 a quinta com 10 a quinta cai fora. Fica 4 Vx, que é igual 1,5 vezes 1,2, né? Dá 0,6. Então, Vx é 0,6 dividido por 4. E aí eu vou dar aquela, né, calculada aqui na calculadora. 0,6 dividido por 4, 0,15. Vx é igual a 0,15 metros cúbicos, que é a resposta E também. Uma coisa que você já poderia sacar aqui é o seguinte, apesar que todas as respostas estão abaixo de 1,2, né? Vx está antes de 1,2, então a resposta não poderia dar mais que 1,2. Certo? Vamos lá. Próxima. Questão 3. O mol de um gás, vamos já anotar isso, parar e vamos anotar. Temos 1 mol. 1 mol. Ideal sofre a transformação ABC, então tem uma sequência aqui no diagrama de pressão por volume. Determine a relação entre as temperaturas nos estados A e C. Tá? O que acontece aqui, gente? Quando eu falei para vocês das transformações gasosas, eu falei que a gente analisa os estados de equilíbrio. Tá? Quais são os estados de equilíbrio aqui? É o ponto A, é o ponto B e é o ponto C. Só que eu não preciso analisar o ponto B. Ele quer saber a relação de temperatura entre A e C. Então eu vou direto para C. Porque se eu analiso o estado de equilíbrio e aquela equação Povotop VT continua sendo válida, tá? Eu posso fazer do A para o B, depois do B para o C e comparar, mas eu posso ir direto, porque ela é válida para qualquer estado do gás. Então vamos lá. Vou começar a anotar. Aqui eu vou anotar o ponto A e aqui eu vou anotar o ponto C. Pressão no ponto A, 3. Volume no ponto A, 2. E aqui, temperatura no ponto A, que eu não sei, ele não falou. No ponto C, pressão no ponto C, é essa pressão aqui, ó, 1. Volume no C, 3. E temperatura no C, eu não sei. Ó, cai fora, cai fora. A resposta tá TA igual a tantos TC. Então eu vou isolar TA. Vou jogar o TA para cima, tá? Vai ficar assim. E o TC para o outro lado, né? 2TC é igual a TA. Essa é a resposta. Ou seja, TA é igual a 2TC. D de dado. Tá? Não tem tanta coisa de gráfico na apostila. Mas é importante porque sempre aparece. Tá bom? Deixa eu ver aqui, 9 minutinhos, tá bom. Vamos lá, continuar. Qualquer coisa eu divido o vídeo. Da PUC agora. Um gás ideal é submetido a uma transformação adiabática. Adiabática é quando não há troca de calor, Q é igual a zero.
Tá? Talvez aqui a gente esteja falando, eu não li a questão inteira, da primeira lei da termodinâmica, certo? Que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna. Deixa eu só dar uma chamada no meu cachorro aqui. Em que a quantidade de mols se mantém constante. Beleza, é o mesmo gás. Sobre a situação, afirma-se que... Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que a primeira alternativa está falando, caso o gás sofra uma expansão, ocorrerá um aumento da sua energia interna. Ele quer que eu faça relações das grandezas aqui. Então eu vou zerar esse Q. Vai ficar aqui 0 é igual a trabalho mais ΔU. Ou seja, trabalho é menos ΔU. Ou ΔU igual a menos trabalho, tanto faz. E a partir disso aqui eu vou analisar as questões, tá? Caso o gás sofra uma expansão, expansão é trabalho positivo. Ocorrerá um aumento da sua energia interna? Bom, se esse lado for positivo, o outro é negativo. Então a primeira alternativa aqui a gente pode descartar. O produto das variáveis de estado, pressão, volume, permanece constante durante todo o processo. Ele está falando que o PV continua constante, tá? Antes e depois. Seria verdade se a transformação fosse isotérmica, igual a gente fez nos 2 exercícios aqui para trás. Tá? Ela não é isotérmica. O produto PV sobre T é constante. Tá? Eu só poderia falar que PV é constante se eu não tivesse a temperatura no problema, mas eu tenho. Não confundam troca de calor com variação da energia interna. Como no processo são desprezadas as trocas de calor com a vizinhança do gás, é isso que ele está falando, não ocorre variação da energia interna. Ocorre. Ó, existe uma variação da energia interna, ela é negativa, mas existe. Então essa cai fora. Como as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura variam no processo, a transformação pode ser denominada politrópica. A gente não viu esse termo, tá, gente? Mas por eliminação, a gente marca essa aqui como verdadeira, tá? Quer dizer que todas as variáveis, tudo está acontecendo aqui. Todas as variáveis podem estar mudando. Como que eu saberia se uma das variáveis é constante? Se a variação de energia interna for 0, quer dizer que a temperatura é constante. Então não são todas variáveis mexendo. Se o gás não sofre trabalho ou não realiza trabalho, a variação de volume é 0, ou seja, o trabalho é 0, tá? E a pressão só se ele falar que é isobárica, porque a pressão pode variar ou não. Beleza? Aqui, eu não sei se tá bom para enxergar aqui na gravação, mas vocês olham depois aí na listinha que eu mandei. 5 da PUC, eu vou dividir em 2, tá? 5 no primeiro vídeo para ficar menor e 5 no próximo. O gráfico a seguir apresenta o volume em função da temperatura de certa massa de um gás ideal monoatômico durante a transformação isobárica. Opa, pressão constante. Deixa eu mudar de cor aqui só. Isobárica, a pressão é constante. Do X para o Y, na qual a pressão foi mantida aí. Então a pressão dele é constante, vale 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Nossa senhora, que letra feia. Pascal. Então essa informação aqui talvez a gente use. O trabalho em joules realizado pelo gás nessa transformação. Então esse exercício ele tem duas partes, certo? Por que ele tem duas partes? Porque para calcular o trabalho, eu precisaria usar o quê? Eu precisaria da pressão vezes a variação de volume. A pressão está aqui. Beleza, é só jogar na equação. 1,2 vezes 10 a quinta. E a variação de volume? Você só tem o primeiro volume, que vale 1. Então, nesse caso, eu vou usar Povotop VT, transformações gasosas, para a gente trabalhar com descobrir esse novo volume. Por quê? Porque ele fala que é isobárica, então a pressão antes é igual à pressão depois. E aí a gente vai para o gráfico. Qual é o volume inicial? Ele vai de x para y, então o volume inicial vale 1. E a temperatura inicial vale 400. Não está cortando, não. O volume final é V2, que eu não sei quanto que é, dividido por 600, que é a temperatura. Tá? Aqui não precisa transformar a temperatura, porque já está tudo em Kelvin. Corta, 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 corta. O 6 vai para lá, sobe, né? Então vai ficar 6 quartos. O volume, então, é 1,5
o quê? A unidade aqui, ó, metros cúbicos, que já é a unidade padrão para a gente fazer a conta do Sistema Internacional. Então, se o volume era 1 e foi para 1,5, a variação de volume é 0,5 metros cúbicos. 0,5. Então, o trabalho, 1,5 vezes 0,5, né, dividir por 2, 0,6, 10 a quinta joules. As respostas aqui estão em... Bom, temos duas, né? Ó, essas aqui não podem ser, obviamente. Aí temos 6 10 a quinta e 6 10 a quarta. Vou arrumar as casas decimais. Vou passar para cá, ó. Vai ficar 6. O número aumentou uma casa decimal, eu tiro um do expoente. Então, 6 10 a quarta é a alternativa B, a resposta. Certo? Então, metadinha da lista aqui. A outra metade, os outros 5 exercícios, vai no próximo vídeo que vai em sequência aí. Beleza? Até daqui a pouco.